Agora são 8 horas e 36 minutos e a redução de verbas para a educação prejudica o transporte escolar. A reportagem é de Naama Nunes. Do total de 5,8 bilhões de reais do Ministério da Educação que o governo federal decidiu cortar, 4,7 bilhões de reais se referem à educação básica. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia do governo federal, que tem como função transferir recursos para a educação básica e infantil de estados e municípios, congelou quase 1 bilhão de reais de seu orçamento para 2019. Fazem parte do FNDE programas que financiam em nível municipal desde livros didáticos até transporte escolar, auxílio à formação de professores e incentivo à construção de creches. O caso da recepcionista Viviane Pereira de Mauá, município do Grande ABC Paulista, é um bom exemplo de como os cortes prejudicam aqueles que mais precisam. Mãe de uma criança autista, Mel de Oliveira, de 13 anos, Viviane viu sua filha ficar longe dos bancos escolares por não conseguir acesso ao programa Ligado do governo do estado de São Paulo, responsável por garantir transporte escolar gratuito à sua filha. Próximo da minha casa não tem nenhuma escola que tenha essa sala de inclusão, somente em outros bairros muito mais distantes. Por essa falta de não ter a sala de inclusão, há 2 anos atrás, eles mandaram a minha filha para o Felício, que é em Ribeirão Pires. No primeiro ano ela frequentou legalmente, normal. No segundo ano, a perua do Ligado dela foi suspensa sem motivo algum. E aí eu tive que entrar em contato com o Ligado. De início ele já falou para mim que é uma escola distante, não seria possível porque era muito longe, não tinha dinheiro, a distância provavelmente não iriam aprovar. Mesmo assim eu fiz todo o processo novamente, tive que ir atrás da neuro dela. Com isso eu estou entrando na Defensoria Pública para ver se eu consigo um advogado, porque minha filha está sem estudar, né? Esse ano praticamente ela já perdeu. José Marcelino de Rezende Pinto, professor titular da USP e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, classifica como cruéis os cortes de Bolsonaro na educação básica. Segundo ele, o congelamento da verba no MEC, além de não resolver o problema econômico do país, vai sempre prejudicar os mais necessitados. Esses cortes chegam a ser cruéis, porque é muito pouco dinheiro e que ao mesmo tempo tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Para que os ouvintes possam ter uma ideia, hoje de cada R$10 que vão para a educação, só R$2 vem do governo federal. Programas como livro didático, transporte escolar e alimentação escolar, quer dizer, eles são fundamentais porque eles atingem todas as escolas do Brasil e são recursos que já têm uma destinação específica. Então não há justificativa de cortes por parte do governo federal. Só para se ter um parâmetro de comparação, o Brasil gasta por dia R$1 bilhão em juros da dívida pública. Em 5 dias de pagamento dos juros, nós temos aí incluídos todos os programas de transporte, de alimentação e material didático. O professor José Marcelino disse ainda que a atual equipe econômica do governo Bolsonaro precisa parar de colocar a Previdência como o pivô dos cortes orçamentários. O Brasil hoje parece que a gente vive num país onde só existe o problema da Previdência. O grande problema do Brasil é a falta de emprego, é o achatamento dos salários, é a redução dos recursos que vão para as bolsas de estudos nas universidades e para esses programas, como você bem falou, na educação básica, programas fundamentais. Quer dizer, nós precisamos pensar em políticas de desenvolvimento, que a Previdência, bem ou mal, está levando recursos para o Nordeste, para as regiões mais pobres, para as famílias mais pobres. O nó da economia brasileira se chama juros e encargos da dívida pública. No próximo dia 14, estudantes e trabalhadores de todo o país irão às ruas defender a educação pública e a previdência social. Em resposta à reportagem da Rádio Brasil Atual, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo afirmou que o benefício do transporte escolar gratuito será concedido à aluna Mel de Oliveira de Mauá a partir do dia 11 de junho. Entretanto, a pasta não respondeu outros questionamentos da nossa matéria, como os critérios para ter acesso ao benefício e possíveis cortes de verba no programa de transporte. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.